Então, esses dias eu fiz um post no meu LinkedIn, eu perguntei para as pessoas o seguinte: qual é que é a tua principal dúvida quando o assunto é começar na área de UX e UI, ou até mesmo de design? O que as pessoas mais têm dificuldade? Eu pedi para elas me contarem lá nos comentários, daí choveu uma chuva de comentários, inclusive quero agradecer se tem uma dessas pessoas que comentou lá, obrigado por contribuir. E daí me surgiu uma dúvida que eu vi que era bem frequente. Inclusive, desde que eu comecei a criar conteúdo de UX e UI, eu via que muita gente me perguntava isso. E até então eu ignorava um pouco porque eu achei que, poxa, isso é tão óbvio que ninguém deve saber. Mas, pelo visto, é óbvio só para mim. O que não é óbvio para mim, com certeza não é óbvio para as outras pessoas, né? Eu acho que esse é um dos princípios mais importantes assim nesse universo de UX. Mas vamos seguindo aqui ao assunto. É o seguinte, tá? Está começando em UX e UI, qual ferramenta que tu deve aprender? Porque existem tantas ferramentas, né? E hoje em dia tem empresas pedindo ferramentas específicas e conhecimentos disso e naquilo. Então, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, assim, elas ficam querendo fazer vários e vários cursos de software, de interface e tudo mais. E se tu é uma pessoa dessa, eu tenho uma notícia para te dar. Mas, antes de te dar essa notícia, vamos dar uma olhada e ver, afinal de contas, quais são as ferramentas mais utilizadas de UX UI no Brasil. Então, tem uma lista bem extensa aqui. Eu puxei essa pesquisa aqui do Panorama UX desse ano de 2019. As meninas lá fizeram e encontraram esse padrão aqui. Então, a ferramenta mais utilizada é, de fato, o Sketch, só que o Sketch é só para Mac. Então, eu não tenho Mac, eu tenho só Windows, mas enfim. Aí eu vou dar uma breve introdução sobre cada uma dessas ferramentas aqui, bem rapidinho. Então, o Sketch ela é praticamente uma das melhores e mais atualizadas, mais completas ferramentas de UI design que existe. O problema é que ela é só para Mac. Isso é um problema muito grande, porque eu, por exemplo, eu só usava Mac quando eu trabalhava dentro de empresa. Agora, quando eu trabalho só de casa, eu só tenho Windows e eu não estou pensando em comprar um Mac tão cedo assim. Então, é um problema, porque ela é uma ferramenta muito, muito boa, mas infelizmente só para Mac. Tá? Então, o Sketch, de longe, é a mais usada de todas, né? Aí depois vem a InVision. Só que a InVision não é bem de software. Eu não tô falando de InVision Studio, tá? Tô falando do InVision de protótipos mesmo. Ela é uma ferramenta feita para tu pegar as telas que tu criou no Sketch, no Photoshop, ou no XD, ou em qualquer outro lugar, e transformar em um protótipo navegável, né? Então, tu consegue lá simular um aplicativo, um website sendo utilizado, consegue colocar botões interativos e tudo mais. Então, é uma ferramenta, para mim, na minha opinião, é a melhor que tem para criar protótipos e tal. E ela funciona em qualquer plataforma, né? Porque ela roda no browser. Aí depois tem o Photoshop e o Illustrator, que quando o assunto é UX e UI, tá? Eu não recomendo muito que tu utilize elas. Elas são mais um quebra-galho, assim. Se tu não tem outras ferramentas para utilizar, por exemplo, o Sketch, ou Adobe XD, ou Figma, vai no Photoshop e no Illustrator mesmo. Não foram ferramentas que foram criadas especificamente para UX e UI. Então, não vai ter um suporte muito bom. São ferramentas pesadas até. Se tu coloca muita tela lá, o Photoshop fica todo lento. No Illustrator fica um pouquinho menos lento, mas tem umas coisas que não são tão legais e tudo mais. Mas enfim, então Photoshop e Illustrator tem para Windows e para Mac. Aí outra alternativa que muita gente usa, inclusive eu já usei para criar protótipo, é tu usar o PowerPoint, ou Keynote, ou Google Slides, porque tu tem como configurar lá, fazer as páginas, tu clica no botão e vai para a página X, etc. Dá para fazer até no Excel, inclusive, esses protótipos. Então, é outra alternativa que as pessoas também usam e tem para qualquer plataforma também, o PowerPoint e tudo mais. Aí tem o Adobe XD. O Adobe XD é uma ferramenta nova, o time da Adobe lá montaram, tem até um dos líderes lá de desenvolvimento, é o Demian Borman, brasileiro, o cara é muito massa. Ele está sempre trazendo novidades para nós aí do Adobe XD. E é uma ferramenta que ela está querendo ali competir bastante com o Sketch e com o Figma. Acho que com o Figma, coitado do Figma, quase pouquíssimas pessoas usam, né? Nem sei se dá para considerar. Mas, enfim, é uma ferramenta muito boa. Na época que eu comecei a utilizar lá no beta, ela era bem bugadona e tal, fechava toda hora, perdia os arquivos, mas agora ela está bem mais estável já. Já consegue fazer protótipos lá, consegue compartilhar um link para a pessoa acessar, olhar teu protótipo e tudo mais, deixar comentário. Então, ela está bem completinha, assim. Então, para quem está começando, o Adobe XD, ele te dá um projeto grátis. Já o Sketch, o Photoshop, Illustrator, eles tu não tem como usar eles free para sempre, né? O Sketch tu tem que obrigatoriamente pagar,
Photoshop e Illustrator, tu tem o trial lá de 15 dias da Adobe. E o Adobe XD, se eu não me engano, é 1 ou 3 projetos de graça. Não me lembro agora, mas eu sei que tu consegue usar de graça. Aí tem uma aqui que não é bem sobre software de interface, mas eu quis incluir porque está aqui na lista do pessoal, que é o Google Analytics. Então, se tu observar mais no contexto assim de UX, é interessante que tu saiba pelo menos mexer ali nas configurações de etnografia, puxar relatório de qual a idade das pessoas que acessam um determinado site, o aplicativo e tudo mais. E também saber as métricas basiconas da web ali. É interessante tu ter esse conhecimento. Aí depois tem o Hotjar, que não vou entrar muito em detalhe aqui porque também não é de UI, então tu consegue ver ali mapas de calor, mandar questionário e tudo mais. Eu até utilizo isso no meu site, já deve ter recebido algum questionário assim. Aí, por fim, aqui uma das menos utilizadas, infelizmente, mas a minha favorita, o Underdog aqui, o Figma, é uma plataforma online, tá? De UX e UI. Tu pode conseguir criar telas igual no Sketch, no Adobe XD e tudo mais, só que ele é 100% de graça, né? Sendo que a versão paga é mais para times e tudo mais. E, sinceramente, assim, ó, se tu tá começando nessa área, não tem por que tu ficar investindo em ferramenta, pagando mensalidade de ferramenta, sendo que tu tem o Figma, que faz tudo que tu precisa fazer quando tu está começando, e ele é de graça. E não tem limite de projeto, tu pode criar quantos tu quiser, tu pode até, inclusive, copiar projetos de outras pessoas, compartilhar entre si. Ele funciona que nem as ferramentas da Google, que tu compartilha um link e a pessoa consegue trabalhar na tua tela em tempo real contigo. Então, eu acho isso sensacional. Tu tem como eu co-criar com alguém ali em tempo real. Isso é muito massa, esse multiplayer deles. E, enfim, é a ferramenta que eu mais gosto, né? Mas o gosto é de cada um. Aí, por fim, tem o Ashuri. O Ashuri, ó, se for ver a proporção de pessoas aqui, consegue ser menor do que o Figma. Então, é só o pessoal mais das antigas lá, da época da arquitetura da informação, da época que nem existia título de UX ou de UI designer, né? E o pessoal pegava essa parte de telas aí. Então, é bem pouca gente que usa. Ele é um software muito bom, ele é um software muito robusto, completo, com muita opção e coisas interessantes que tu pode fazer de protótipo lá. Só que ele é um pouquinho mais difícil de mexer, né? E dependendo do que tu for fazer, é muito mais fácil tu, por exemplo, usar um Sketch com InVision ou Adobe XD com InVision, que vai ser mais fácil ali o teu fluxo de trabalho do que tu utilizar o Ashuri. Então, essas são as ferramentas mais utilizadas. Daí, entra numa questão seguinte, né? Tu precisa aprender todas essas ferramentas, tu precisa saber o que cada uma delas faz, precisa saber criar em cada uma delas. E a resposta é que não, tu não precisa saber, por mais controverso que isso pareça, tá? As ferramentas em si, todas elas são bem parecidas umas com as outras. É bem pouca a diferença entre cada uma dessas ferramentas, né? As mais de software de interface mesmo. Se tu pegar aqui, ó, Adobe XD, Figma e Sketch, elas têm pouquíssima diferença, pouquíssima mesma. O Sketch tem algumas coisas a mais, por exemplo, tem plugins do que o Adobe XD ainda não tem, mas parece que vai ter. O Figma tem esse tal de compartilhamento em tempo real, que o Sketch e o Adobe XD não tem. Então, são bem poucas as diferenças, tá? Aí a minha sugestão aqui é o seguinte, tá? Isso aqui não é nenhuma regra, tá? É o que eu observei que traz resultado para as pessoas, que é o seguinte, tu precisa conhecer as ferramentas, tá? Tu precisa saber o que cada uma faz, qual é que é o nome, qual é que é as funções especiais de cada uma delas, mas tu não precisa ser um mestre em cada uma dessas ferramentas, tu não precisa saber fazer uns negócios mega complexos, mega maluco em cada uma dessas ferramentas, não precisa saber de cor todos os botões, todas as funções que cada uma tem. Então, porque assim, é o seguinte, o mercado pede que tu saiba, tenha conhecimento em diversas ferramentas, mas a verdade é que assim, ó, tu ser muito bom em ferramenta, em software, não significa que tu vai ser um profissional muito bom. Então, o que realmente importa é o quão de design tu sabe, não quantos cursos de software, de design, de ferramenta tu fez. Então, não é isso que o mercado pede. O mercado pede alguém que tem conhecimentos de design, alguém que consegue resolver problemas, consegue resolver desafios, trabalhar em projetos utilizando os recursos que aparecem na frente dele. Então, a minha sugestão fica bom em design, não em software, em ferramenta de design. Não é isso que faz a diferença, entendeu? Então, basicamente isso.
Em vez de tu ficar aprendendo a fazer coisas diferentes ali no software, aprende sobre a base de design, os princípios, né? Então, não a melhor ferramenta, porque no final das contas, assim, ó, o destino final da tua interface imagina lá, tu criou uma interface bonitona. O que vai acontecer? Vai vir um desenvolvedor, vai vir um programador e vai transformar em código. A tua interface vai virar um código. Deixa eu esconder isso aqui antes. Então tu faz a ferramenta que tu vai utilizar, porque o desenvolvedor vai lá, vai pegar as prints, ou vai dar inspect naquilo, vai anotar as partes técnicas lá e vai programar aquilo que tu criou, entendeu? Não é como se ele pegasse o teu arquivo do Sketch e jogasse, sei lá, no código dele, magicamente as telas estão prontas, né? Não é assim que as coisas funcionam. O desenvolvedor vai olhar as tuas telas, vai analisar cada componente, cada elemento que tu criou e ele vai codar aquilo na mão, na grande maioria dos casos, né? Se ele não for fazer alguma gambiarra, mas não gosto muito de desenvolvedor que faz gambiarra. E é basicamente isso. O que ele vai fazer? Digamos assim, ó, tu criou uma tela lá no Figma, tá? Aí tá aqui a tela, o cara vai abrir lá a tua tela. Eu peguei um negócio de um wireframe de exemplo que eu fiz esses dias. Aí ele vai pegar e vai dar inspect. A quantos pixels de distância tá esse elemento do canto inferior e do canto superior? Ele vai olhar lá, 425 pixels. Daí ele vai lá, coloca no código lá no CSS dele. Enfim, eu não manjo muito de código, mas é isso que ele vai fazer. Ele vai analisar isso aqui e ele vai fazer o código dele. Então, aqui, ó, outro exemplo. Ele vai pegar, tipo, então aqui tem uma tipografia tal, na fonte tal, no tamanho tal, com espaçamento tal. Então ele vai vir aqui e vai ter esses códigos de HTML aqui, de CSS, desculpa. E ele vai lá e ele vai implementar no código dele, vai deixar conforme a gente criou o protótipo, né? Então é basicamente isso que ele vai fazer. Então isso aqui, ó, tu dando essa informação para o desenvolvedor é mais do que suficiente. Então, se tu tem um software que consegue te fornecer essa informação aqui, tá ótimo, usa ele e é isso aí, porque no final das contas é isso que o desenvolvedor vai precisar, ele precisa das informações para ele programar o negócio, entendeu? E aí surgiu outra questão, né? Então, todos esses softwares aqui, eu falei que eles são bem parecidos entre eles. E existem ferramentas que obrigatoriamente todos esses softwares têm. E se tu aprender cada uma dessas ferramentas, tu vai conseguir utilizar qualquer software de design de interface. É simples assim. Então, basicamente, quais são essas ferramentas? A ferramenta de Pen Tool. Eu não vou entrar, mostrar o que cada uma faz, senão eu vou ficar 2 horas nesse vídeo aqui. Então, tem a Pen Tool, que tu vai trabalhar com Bezier e tudo mais. Tem as formas geométricas básicas, retângulo, linha, flecha, eclipse, polígono, estrela, etc, etc, etc. Tá? Então, às vezes, em algumas ferramentas, o polígono, eles não separam estrela de polígono, sei lá por que o Figma faz isso, e o Sketch também, se não me engano. Aí tem a ferramenta de frame, que é o quadro, né? É as telinhas ali que tu vai criar. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um frame, ó, o frame de tela inicial. Coloquei loading screen ali, nada a ver, mas esse aqui é o frame de tela inicial. Então, tu vai criar vários frames. Cada frame é uma tela, tá? Aí tu vai ter a ferramenta de texto, não preciso falar o que ela faz, né? Aí vai ter as operações booleanas, não vem ao caso aqui explicar e tal, é união, subtração e tudo mais, mas todas têm. Aí tem as layers, né, as camadas ali que tu vai organizar os teus elementos. Algumas ferramentas das layers ficam na esquerda, algumas ficam na direita, às vezes fica escondido em algum lugar, daí é só tu encontrar. E daí vai ter os modificadores das tuas layers, né, que são as camadas, na verdade, né? Aí tem todos esses multiplicadores, esses modificadores aqui que tu vai encontrar também no Photoshop, no Illustrator, no Sketch, no Adobe XD. Todos têm esses modificadores. Aí depois vai ter as cores no modelo HSB. Não são todos os softwares que trabalham com o modelo HSB. Então é importante que tu saiba mexer no modelo HSB de cores. É importante porque é muito mais fácil de tu mexer em cores para interfaces nesse modelo, tá? Aí depois vai ter o preenchimento, vai ter o contorno ali, vai ter as opções de contorno, que tu pode, por exemplo, deixar... Tu faz um traço, né? Naquele traço, você tem como deixar as pontinhas do traço arredondada e fazer aquele outro negócio, as juntas, deixar pontilhado e tudo mais. Toda ferramenta tem também. Ferramenta de gradiente também, e os efeitos ali, que tu vai colocar sombra interna, drop shadow, layer blur, background blur. Acho que a única coisa... eu acho que o Sketch é o único que tem aquele da Apple lá, o Translucent e tudo mais. Eu não sei ao certo agora, mas eu sei que no Figma não tem.
Aí também vai ter as ferramentas de prototipação, né, para tu criar os protótipos interativos, né? Tem várias telas, quer fazer uma navegação ali entre eles. Quase todas as ferramentas principais vão ter essa função também. Então, basicamente todas essas operações aqui, funções, vai ter nos softwares. Então, no momento que tu dominar isso aqui, tu consegue usar qualquer software de design de interface. É simples assim, certo? Aí, para fechar esse vídeo aqui, já está longo demais, as considerações finais é o seguinte, tá? Aprende as operações básicas que eu acabei de te mostrar e tu vai conseguir utilizar qualquer ferramenta, tá? Escolhe a ferramenta que tu mais gostar, que tu mais te adaptar, seja feliz, tá? Eu gosto do Figma, meu amor pelo Figma é eterno, é a melhor ferramenta, na minha opinião, mas tem pessoas que discordam, tem pessoas que falam, o Figma é uma ferramenta só para criar o protótipo, mas eu consigo criar telas no Figma e meu desenvolvedor consegue codar nelas. Cadê o teu argumento agora? Mas enfim, o que realmente importa, no final das contas, não é a ferramenta, tá? É o teu conhecimento sobre a base, sobre o design, não sobre o quão bom tu é no Sketch, no Adobe XD, no Figma, no InVision Studio, ou qualquer outra ferramenta que surja por aí, tá? Aí, para finalizar, o link desse mapa mental vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que tu tenha gostado desse primeiro vídeo dessa série de perguntas e respostas sobre UX. E eu quero te pedir um favor agora. O favor é o seguinte, aquele clichêzão de se inscrever e dar like no meu canal. E também deixa um comentário aqui embaixo com alguma dúvida que tu tenha relacionado a UX e UI Design. Fala aí para mim, que daí, de repente, eu faço um vídeo explicando aí, enfim, dando mais conteúdo sobre essa tua dúvida. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abração.